Olá, pessoal. Vou dar um tempinho para vocês entrarem aqui, para me dizerem se ok. A gente tem um delay aqui. Hoje eu tô de microfone aqui para vocês me ouvirem melhor. E eu mudei a minha internet. Ainda tá net, mas a partir da semana que vem vai ser Vivo Fibra. Oi, linda! Saudade de você, Renata! E hoje convido vocês aqui para mais uma série da Energia que Funciona, onde eu vou falar com a minha querida Cris Fornec. Ela está entrando aqui, deixa eu já aceitar. Vamos ver. Espero que a transmissão esteja boa, gente, porque eu realmente troquei. Lá no consultório eu tenho fibra e é muito melhor, e aqui não dava, porque ela fica caindo. Ontem eu estava no meio de uma sessão de SOP, a internet caiu. E aí, cadê a Cris? Olá! A Adriana está falando que adora a Cris Fornec. Que bom que a transmissão está excelente. Deixa eu ver, eu estou aguardando a Cris entrar aqui, eu já aceitei ela. E essa série Energia que Funciona, a gente traz para vocês histórias, né? Na verdade, mais do que histórias, experiências, né? Experiências reais, de pessoas reais, que estão o tempo inteiro aí mudando as suas vidas, né? Eu sou uma história real de uma pessoa real, né? Todo mundo sabe, as pessoas que me seguem aí sabem que eu trabalhava na área de comunicação e eu migrei. Ixi, aqui está dizendo que a Cris não consegue participar. Por quê? Ô, Cris, me manda de novo uma solicitação de entrada. Ó, a Rê está falando que minha transmissão está excelente. Aqui o meu sinal está cheio também. E eu te aceitei. Manda, veja se você consegue me mandar de novo. Ó lá. Ver solicitação. Vamos lá, Cris, eu já te aceitei aqui. Será que é alguma coisa da sua transmissão? Ah, entrou. Oi, tudo bom? Eu sei. Fiz uns podpoc aqui agora, porque eu não estou ouvindo o seu som, Cris. Deixa eu ver se é o meu que está baixo. Não entrou o seu som. Tá me escutando agora? Não estou te ouvindo. Deixa eu tirando o fone. Melhorou? Veja se é um problema só que eu não estou te ouvindo ou se as pessoas não estão te ouvindo. Conseguiu me escutar agora ou não? Não estou te ouvindo. Só vejo a sua boquinha mexer aqui, ó. Vou sair e entrar de novo. Então você vai sair e entrar de novo. Tudo bem. Ué, ó, a Adriana Guivo tá dizendo que te ouve. Você ouve a Cris? Deve ser porque eu tava com o microfone, então. Peraí, vamos ver. Pode ser que era por conta do microfone, né? Aqueles problemas operacionais, técnicos. Vamos lá. A Cris entrando. Conectando, entrou. Fala, Cris, dá um oi aí. Eu acho que é porque eu tava com o microfone. Deixa eu botar o meu microfone, ver se não atrapalha, para não pegar o som do ambiente aqui, só um pouquinho. Eu tava com o meu microfone justamente para filtrar o som do ambiente. Vê se dá para me escutar ainda não. Tá, dá para te ouvir. Ah, só que agora deu eco. Eu acho, vamos na raça aqui. No modo antigo. Então, meu amor, estava aqui explicando para as pessoas, tem bastante gente entrando agora na minha página, que eu estou fazendo uns impulsionamentos, então falar um pouquinho, né, do que é esse espaço. Esse espaço da Energia que Funciona é esse lugar que eu comecei a perceber, principalmente agora, nesse período da pandemia, né, das pessoas trazendo essa inquietude, né, do tipo, nossa, o que eu vou fazer agora? Né, a minha área tradicional não funciona mais, né? Enfim, cada um com a sua, né? Cada um com as suas questões, como diz o Caetano, parafraseando ali, né? Cada um sabe a dor e a delícia de saber o que é.
Então, tem muitas áreas que foram exponencializadas com a pandemia, né? Essa coisa de geração de conteúdo é uma delas, por exemplo, e muitas outras que pararam, né? E aí veio essa ideia de trazer pessoas. Eu tenho, né, tido muito contato, e você é uma das pessoas, né, que vinha de uma área diferente, que inclusive é a minha área de atuação. Você é comunicóloga, né? Você é publicitária, como eu era também. Mas quando a gente se conheceu, você estava trabalhando também com o pet, né? Você estava trabalhando num universo pet. E eu me lembro que a gente fez a classe de Tamiana. Quando foi, Cris? Não faz nenhum ano, né? Janeiro, final de janeiro. Final de janeiro, 25, 26 de janeiro ali, mais ou menos. Desse ano, né? E Isso. ali você trouxe toda essa sua expertise. Você já era, né, uma facilitadora, você já trabalhava com ferramentas como barras de Axis, por exemplo, você Sim. já era uma facilitadora de barras. Ah, E aí melhorou por causa da luz. e aí a gente se conheceu e ali você trouxe um pouquinho, né, dessa experiência. Eu lembro que o discurso era, estou ampliando, estou percebendo possibilidades novas. E agora, recentemente, eu estou vendo o boom da Cris Fornec, né? O quanto você está criando, o quanto você está fazendo, o quanto você está trazendo de possibilidade para o planeta, o quanto você está trazendo de contribuição para o mundo, para esse reino de nós que a gente fala, né? Aí como trabalhadores da luz que somos, estamos cada vez mais nos reconhecendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse teu processo, dessa tua escolha, como foi esse despertar, porque eu acho que isso pode trazer muita possibilidade para as pessoas que estão aqui chegando e escolhendo trilhar um caminho diferente e ainda não acharam um fio condutor para acessar isso. Conta um pouquinho para a gente. Tá bom. Então, eu sou a Cris Fornec, sou facilitadora de consciência. Eu trabalho com barras, né? Foi a primeira ferramenta que eu acessei das energéticas há 3 anos já. Ontem eu fui olhar meus certificados e eu descobri que é 3 anos, achei que era 2. Olha como eu não tenho mais tempo linear. E eu sou facilitadora já há 2 anos, estou fazendo agora eu vou renovar a segunda vez já. E quando eu fui, na verdade, assim, eu sou publicitária de formação, trabalhei acho que quase 20 anos nessa área. Quando a minha filha veio, tem uma filha de 18 anos, quando ela veio, ela é adotada, ela tinha algumas necessidades orgânicas, né? Precisava de psicólogo, psicopedagoga, atendimento de fonoaudiólogo, algumas coisas que a gente tinha que dar suporte. Nenhuma empresa te dá, como mãe, a possibilidade de, não, ó, vai lá, sai na segunda, sai na terça, sai na quarta, semana que vem tu compensa. Isso não existe, né? Ao menos naquela época não existia. E aí eu escolhi mudar de profissão para poder dar conta disso. E aí, nessa época, eu sempre gostei de animais, e aí eu fiz um curso profissionalizante, né? E coloquei uma estética canina. Porque aí eu trabalhava em casa e eu tinha como dar conta arrumava a minha agenda conforme os horários que eu precisava para ajudar ela. Enfim, ela cresceu, não precisa mais de mim, né? Então essas coisas vão expandindo, a gente deixa de ser tão necessária dentro do ninho. E quando eu fui para procurar as energéticas, como a maioria das pessoas, né, Kate, eu fui procurando para resolver uma questão pessoal minha. Eu queria resolver o meu relacionamento com meu marido. Acho que a maioria das pessoas vai por alguma questão assim. Então, nunca imaginei me tornar facilitadora, nunca imaginei criar conteúdo, nunca imaginei criar qualquer coisa. Não fazia parte do meu universo. Né? Então, há 3 anos atrás, eu estava com essa situação com meu marido, e aí foi a primeira vez que eu entendi o que... Quer dizer, na verdade, eu nem sabia o que era ainda, porque eu fui fazer a classe, minha primeira classe eu fui fazer sem ter recebido nenhuma sessão. Eu fui para outro estado, porque não tinha aqui. Viajei 6 horas de ônibus para ir. Fiz a classe, viajei 6 horas de ônibus para voltar, completamente fora da casinha, né? Foi o meu primeiro passo fora da casinha, foi esse. E depois me tornei facilitadora, né? Percebi que podia contribuir com as pessoas. Isso começou a vibrar no meu corpo. Eu fazia atendimentos esporádicos. Quando eu fazia uma classe, eu parecia que eu ficava... bêbada, eu acho que era a sensação assim, uns 4, 5 dias depois, porque eu ficava tão bem, tão leve, era uma coisa tão maravilhosa. Mas até então eu estava só dentro das ferramentas do Axis, né? Que era o que eu trabalhava. Então eu fiz vários cursos, eu não cheguei a me tornar, eu não fui a CF, mas né, eu tenho vários processos corporais, tenho facelift, outras coisas que eu trabalho também. E no final do ano passado eu ouvi uma live tua que tu falou alguma coisa assim, ó. Eu adorava assistir tuas lives, sempre achei muito prolixa, e aí depois eu descobri, né, que é porque é da área da comunicação, é muito fácil de falar para quem é da comunicação, né? Tu dizendo assim, ó, amanhã, meus amores, eu vou fazer uma outra live
em que eu vou contar para vocês de uma outra ferramenta que eu estou acessando, que se chama Tamiana. E meu corpo inteiro craquelou, Kate. Foi surreal, assim. A impressão que eu tinha aberto uma champanhe dentro da minha barriga e que as borbulhas subiam, assim, pelo meu pescoço e pelo meu peito. Eu, gente, o que é isso? E aí fui procurar, fui ler alguma coisa, não achei muita coisa, não tinha muita informação. De outro dia com despertador a tua live, né? Porque como é que eu não ia saber o que era? Isso foi, acho que, finalzinho de dezembro, essa live. E aí eu tinha escolhido, eu vou fazer. Eu vou a São Paulo fazer, eu vou onde ela tiver fazer, mas eu vou fazer essa classe. E aí, pelas, né, congruências do universo, tu veio dar uma classe no Rio Grande do Sul, aqui perto de onde eu moro, em Pelotas, que dá para pegar um ônibus e ir. Eu, ok, agora. Também fui para a classe sem nunca ter recebido nenhuma sessão, sem nunca ter percebido nada, e só pelo chamado mesmo. E aí veio a pandemia. Isso foi, né, a gente foi final de janeiro, final de fevereiro as coisas começaram a fechar, né? Março ali já não tinha mais, estava tudo fechado. Sim. E eu fiz mais de 60 atendimentos, Kátia, com Tamiana. Nossa, Cris, que Do começo da lindo! pandemia até maio, mais ou menos. Foi a energia que me manteve conectada com tudo e com todos, e a energia que garantiu o sustento, né, para não cair no nosso padrão. Meu marido continuou trabalhando, mas ia cair muito no nosso padrão financeiro se eu ficasse sem ter como trabalhar, porque presencial não se trabalhava. E ela foi a primeira ferramenta que eu trabalhei à distância. Então, e é muito incrível, assim, a gente vai fazendo conexões e agora eu já sei dizer, eu ainda não escuto e não vejo nada, né? Mas eu escolho que sim. E é muito engraçado, Kátia, Mas porque às você vezes eu estou no meio. percebe a presença, porque a energia ela é percebida, né? Ela não Sim, é mas assim, eu tangibilizada queria, pelo cognitivo, mas ela é percebida. eu queria ter essa percepção assim, visual, né? Essa auditiva, né? Tem pessoas que têm. Eu sempre escolhi isso. Na verdade, não, né? Quando eu era pequena, eu me assustei e disse que eu não queria. Eu Tá. ouvia e disse que não queria. Mas, enfim, e aí hoje eu estou escolhendo de novo. E aí é muito engraçado, Kátia, porque é uma presença incrível. A gente trabalha com uma equipe pleiadiana, né? Quando a gente trabalha com a Tamiana. E é uma presença real. Eu percebo quando eles entram no ambiente, muda a frequência do ambiente, muda. Eu ouço um zumbido no ouvido quando eles estão se aproximando, como se fosse assim, uma leve frequência bem baixinha. E quando eu aciono os cristais, essa frequência amplia e causa uma pressão no meu ouvido. Então eu escuto, né? Só que eu escuto de um outro jeito. E aí é muito engraçado, Kátia, porque assim, várias vezes já aconteceu comigo, assim, de eu estar no meio de uma sessão e eu penso assim, ai, como seria bom de se conhecer pessoalmente? Como seria para vocês aparecerem só um pouquinho? Para mim pode ser em sonho. E eu tenho a nítida impressão de gargalhadas dentro da minha cabeça. Eu tenho a nítida impressão que eles ficam dando risada do que eu estou pedindo. Então, é uma presença, é real. E a partir daí as coisas expandiram, Kátia. Porque daí, assim, eu tenho outras ferramentas que eu trabalho hoje, expandir para outras ferramentas, né? Conhecimento, a gente não, a gente meio que fica viciado em acessar conhecimento, né? Então, eu já fiz as técnicas pleiadianas complementares quase todas, faltam duas, que são outras técnicas dos pleiadianos. Eu já fiz as iniciações pleiadianas, eu já fiz outras classes como radiação Atlante, toque de Midas, então outras classes que eu também sou facilitadora, que são outras energias, mas que também são ancoradas, e todas elas, Kátia, isso é mais incrível. Desde que eu fiz a Tamiana, todas as técnicas, inclusive barras, quando eu aplico, elas foram potencializadas. Eu tenho a percepção de as pessoas percebem que é diferente a meditação de barras de uma pessoa que não tem esse contato com os pleiadianos. E eu percebo, eu acesso coisas que antes eu não acessava, me vem intuições que antes eu não tinha. Então, e tudo foi potencializado desde que eu acessei a Tamiana. Sou extremamente grata a essa ferramenta. E aí, quando chegou a pandemia, né? Primeiro mês ali eu parei tudo, inclusive, porque eu passei 2 anos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá, Kátia? Então, assim, eu tinha minha estética, eu trabalhava com a minha estética, de segunda a sexta, e finais de semana eu fazia classes. E à Tá. noite eu fazia atendimentos. Então, eu fiquei durante 2 anos fazendo, balanceando, porque eu não queria abrir mão de um lado. Não vou abrir mão, não. Eu sou muito grata à minha ferramenta, ao que né, a minha estética me trouxe. Não vou abrir mão. Ai, tem os cachorros que eu gosto, tem os clientes que eu gosto, eu não vou abrir mão. E é muito doido, gente, porque quando eu abri mão, quando eu disse, ok, eu estou abrindo mão, a impressão que eu tive que veio de bandeja todo o resto. Então tá, agora tu abriu mão, então agora tu abriu espaço para a gente poder te oferecer o resto. E aí veio todo o resto. E aí, quando tu fala assim que, né, que deu um boom, Kátia, eu perdi a noção do tempo linear.
Isso não existe mais para mim desde o começo da pandemia. Eu tenho coisas que às vezes eu olho, foi semana passada, daí eu fui olhar, nossa, faz 2 meses que eu fiz essa classe. Ou tem coisas que eu acho que não vai dar tempo, por exemplo, eu tive 3 classes no final. E acho que deu uma travadinha em você. Vamos ver aqui. Não sei se travou para todo mundo. A Cris travou para todo mundo ou será que foi só para mim aqui? Ele está como se estivesse atualizando. Voltou. Você deu uma travadinha, você travou, mas agora voltou. Eu estava olhando aqui, achei que era minha internet caída, acho que foi mesmo. Até onde vocês ouviram? Então, Eu ouvi você falando até que você hoje não tem mais essa noção do tempo linear, né? Semana retrasada, semana passada, eu tive 3 classes, assim, dias seguidos, né? Que era uma coisa que eu não fazia nunca, isso, imagina, era uma classe, lá por mês, que era esse meu processo no começo. E aí eu não tenho ninguém trabalhando comigo por enquanto, eu trabalho sozinha. E aí era fazer material, corre atrás, né? Verifica as coisas, inscreve as pessoas, tá? Então tem todo um processo. E eu criei assim, eu criei na segunda classe para sábado, sexta, sábado e domingo, as 2 classes. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ok, eu escolho o que dê tempo. E as coisas foram se encaixando, se encaixando, se encaixando, se encaixando, e eu terminei tudo tranquilamente na quinta-feira à noite, para começar tudo na sexta com total tranquilidade. Então, a gente passa a acessar um outro espaço. Essa percepção que eu tenho. E abrir mão do que eu tinha, e não é porque eu não sou grata, eu sou muito grata à banhitosa que eu tinha, eu sou muito grata aos clientes, ao contato que eu tinha, foram os animais que abriram esse espaço para mim de entrar nas energéticas. Não sei se tu conhece um programa chamado César Millan, um cantador de cães, conhece? Conheço, conheço. Do Animal Planet tinha. Então, quando eu comecei no banho tosa, eu tomava mordida direto dos cachorros, porque eu não tinha essa percepção. E aí eu comecei a assistir aquele programa, porque eu queria entender o que ele fazia, para mim poder fazer também, porque eu achava uma violência ter que botar uma focinheira no cachorro, ter que amarrar para poder fazer alguma coisa. Eu ficava imaginando, cara, se alguém fosse querer me fazer um salão de beleza e me botasse uma mordaça para mim não falar enquanto eu estivesse fazendo meu cabelo, eu ia ficar muito braba. Não ia ser Então, divertido. não ia ser divertido, era essa percepção que eu tinha. E aí eu comecei a assistir o César Millan porque eu queria entender o que ele fazia. E aí ele dizia, use a sua energia, ele dizia. Não é o que você fala, é a sua energia. E o que ele está falando, meu Deus? E eu fazia até os mesmos gestos que ele, sabe? Que ele faz uns gestos assim, tch, ele fazia assim, e eu fazia igual. E tomava mordida nos dedos, e tomava mordida nas mãos. E um dia virou a chave. Então foi aonde virou a chave ali que eu comecei a me dar conta desse mundo energético. Né? É muito lindo, assim, eu tenho uma gratidão incrível aos animais, porque, tanto que eu me tornei vegetariana, depois disso eu não consigo mais comer animais, não é nem assim, ponto de vista, não é isso. Para mim é uma violência comer um ser que é ciente, que pensa, que interage e que é puro amor, porque eles estão aqui para nos trazer justamente essa percepção de amor incondicional que a gente não tem, né? Então, nesse ponto, eles são muito mais evoluídos que a gente. E aí, ali eu me tornei vegetariana. Então, eu tenho toda uma gratidão pelos animais, porque foi deles que veio essa percepção dessa coisa, dessa malha invisível, né? Que é a parte que a gente trabalha na energia. E aí, então, olha só, eu era publicitária, troquei de carreira, virei microempresária, esteticista canina, e agora troquei de carreira de novo, porque agora eu trabalho só com integrativa, eu sou facilitadora de consciência. Então, não sei, talvez daqui a 5 anos eu troque de carreira de novo, vamos E lá. tá tudo certo, porque eu acho que é aí que tá. Você traz um gancho aqui pra gente falar dessa possibilidade de ser infinito que a gente é. 2 coisas eu quero falar dessa abertura que você fez, que eu acho que é importante, pode trazer bastante consciência para as pessoas. Primeiro, a gente sim pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu tinha também um ponto de vista de que, como eu tinha uma carreira acadêmica, eu fiz uma carreira nessa área e fui passando por várias fases nessa carreira, para mim era instaurado que assim, o meu recurso só podia vir dali. E aí, óbvio, que se o seu ponto de vista é esse, tudo que acontece na sua vida vai ser em torno disso, porque o teu ponto de vista cria a sua realidade 100% do tempo. E aí, teve um momento, porque eu era bem louca, eu era workaholic, e a minha vida era muito centrada e focada na carreira. Tanto que, assim, eu deixei para ter filho lá à tarde, muito tarde, quando eu escolhi já não dava mais. Então, assim, eu fiz escolhas sempre colocando e privilegiando a carreira.
também não me arrependo, porque a gente vive aquilo que a gente é no momento, né? E quando eu tive um AVC, porque eu tive um AVC no momento mais maluco da minha carreira, eu comecei a questionar e entender, poxa vida, né? A vida é mais do que isso, é além disso, o que mais eu posso acessar a partir desse lugar? E foi quando também, assim como você, eu conheci as barras e elas me tiraram de um buraco que eu estava, né? Que era, na ocasião, financeiro, emocional. Vou dizer que num nível também, hoje eu tenho muita consciência do que são as entidades, né? Que são essas energias que estão aí no planeta, enfim. E eu estava totalmente imersa por elas, eu não tinha essa consciência. Então as barras me trouxeram de novo para a vida. E aí eu fiquei tão encantada com aquilo e eu falei, eu quero mais disso. E quando eu me dei conta, eu já tinha virado uma facilitadora de barras. E eu fazia exatamente como você fez nesse momento que você estava com a estética. Então eu trabalhava na agência 18 horas por dia, 20 horas por dia, atendia à noite as pessoas. Eu tinha atendimentos que começavam 10 horas da noite, porque era o horário que eu podia atender e as pessoas vinham, né? Porque isso começou a criar uma dinâmica muito forte na minha vida e eu comecei a atender muito. Tanto que até hoje o atendimento é uma coisa que eu não abro mão, porque ele me traz um laboratório de testar e perceber a ferramenta e entender quando ela funciona, em quem funciona, quando não funciona, quais são os vícios emocionais que as pessoas têm e trazem junto. Então o atendimento tem essa característica. E no final de semana eu dava cursos, né? E a minha vida virou uma loucura, só que trouxe uma dinâmica que eu estava totalmente no ostracismo. E aí eu percebi que a gente pode criar e que a gente pode ser muito além e a gente pode ser todas as coisas. E aí chegou um momento que eu não tinha mais tempo de atender e eu comecei a passar atendimento para colegas, né? E aí eu sonhei com o Gary, que é o fundador do Access Consciousness, né? E no meu sonho ele falava assim para mim, você é uma fraude, porque você fala para as pessoas escolherem e o que você está escolhendo. E ali me deu um estalo. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com expansão de consciência e eu vou levar isso para as pessoas, porque isso mudou a minha vida. E aí foi muito interessante, porque eu saí da área de comunicação e passei a me dedicar exclusivamente, né, para o desenvolvimento humano. E aí foram abrindo, à medida em que eu fui, né, fazendo mais classes e acessando mais musculatura energética, eu fui também sentindo a necessidade de expandir mais dentro dessa consciência de que consciência inclui tudo. Porque a gente é tudo, consciência inclui tudo, inclusive quando a gente fala de luz e sombra, né? Consciência inclui as duas coisas e a gente aprende a lidar de um outro lugar, inclusive com a nossa sombra, porque ela também existe ali. E aí eu fui acessando outras ferramentas e hoje a minha vida é a facilitação e é a expansão de consciência. Mas olha que interessante, na medida em que eu consegui baixar barreiras para tudo que eu tinha significado e trazido relevância para a área de comunicação, eu passei a de novo prestar serviço para a área de comunicação, porque hoje eu faço consultoria para a área de comunicação. E mais ainda, estou abrindo um espaço de poder palestrar na área de comunicação, porque já vieram algumas sondagens e eu falei, por que não? Então, veja, a gente pode ser tudo, porque somos seres infinitos. Então, nada nos define, né? E é muito bacana quando a gente acessa essa possibilidade, porque aí a gente começa a receber das pessoas e de todas as áreas, e com isso a gente pode se desenvolver de uma maneira super fluida, né? Então, eu estou vendo aqui um comentário. Que grandioso pode ser, imagina, no mundo corporativo, onde as pessoas não estão abertas, né? Tão abertas para isso, que até existem as pessoas que estão abertas, mas é um outro padrão vibratório. Poder levar isso para um mundo corporativo, e na caminhada a gente aprende isso, que tudo é vibração e tudo responde à vibração, né? Então, nós somos vibração e nós respondemos à vibração que está em torno da gente. Que onda linda vai ser essa quando tu começa a reverberar isso dentro de uma empresa? As pessoas vão passar a reverberar um outro padrão e isso vai criar uma onda dentro dessa empresa, ou né, das empresas até que ela tem contato, e isso vai criar uma outra forma de interação profissional. As pessoas vão começar a interagir pelo reino de nós também dentro do mundo profissional. Isso é incrível. E criar muito mais, né? Porque, assim, toda essa densidade da competitividade, né, dessa coisa que existe no mundo corporativo, da pressão, da entrega, porque o mundo corporativo ele é muito focado em resultado.
né? E quando a gente vai para essas consciências, quando a gente acessa a consciência do que verdadeiramente cria, o resultado é aquilo que te prende a uma única possibilidade. E aí a gente entende que a gente pode abrir isso e acessar a energia daquilo que cria mais. E o resultado cai por terra, porque o teu resultado pode ser muito além daquilo que você tinha projetado a partir de uma métrica, né? Que é como funciona hoje o mundo corporativo em todos os níveis e todas as áreas. Então, hoje eu vejo que, assim, essa pluralidade, vou chamar aqui de pluralidade, porque você é uma pessoa plural, eu sou uma pessoa plural, né? Nós que percebemos que a gente pode ser tudo, porque tem uma máxima, inclusive, no mundo da comunicação, que se você não é especialista, não só no mundo da comunicação, mas mais no mundo corporativo, se você não é especialista naquilo que você faz, você vai orbitar por tudo e não vai fazer nada direito. Verdade que isso é uma verdade? Verdade que você não pode ter presença em tudo que você faz? Um dos dogmas que eu tive que destruir em mim, né? Porque por isso que eu tinha, quando eu entrei para trabalhar com Axis, é por isso que ok, é o Axis, porque eu achava que eu tinha que ser especialista em alguma coisa. Eu tinha esse dogma, veio isso lá do tempo de academia, de acadêmico lá, de que eu aprendi na faculdade, nos meus primeiros anos, mesmo eu não tendo agora os últimos 10 anos, eu estava com a minha estética. Ainda assim eu tinha, né, toda a minha formação é exatamente isso, você tem que se especializar em alguma coisa, senão você não vai fazer nada bem feito. Então, quando eu entrei nas energéticas, a minha visão era, ok, eu vou me especializar, então, ok, Axis é isso tudo, abriu todo esse espaço para mim, ele é gigante e eu escolho isso. Só que quando a Tamiana veio, a Tamiana preencheu todo esse espaço. Eu deixei de ser espaço e passei a ser completada. Foi essa sensação que eu tenho. Eu tenho uma sensação de completude com a Tamiana. Um preenchimento. Encontrar um lugar. Sabe aquele lugar que tu deve ter tido também? A maioria das pessoas teve. Que eu não me encaixo, que eu sou esquisita, que eu penso de um jeito diferente da maioria das pessoas, que eu não tô. O que eu estou fazendo de errado que eu não estou nunca. Eu não pertenço, essa sensação de não pertencimento que eu sempre tive a minha vida inteira. Quando a Tamiana chegou, ela mudou isso. Ela preencheu, esse preenchimento, é uma sensação incrível. É muito incrível, né? Olha, a Adriana Guivo, eu acho que é a Adriana, né? A gente já se viu ali, tá a Guivo, mas eu acho que é a Adri. Ela tá falando que ontem ela participou de uma vivência de Tamiana e ela ouviu um áudio do Juan, né? Que ele fala, porque ele fala uma parte em castelhano, uma outra parte em linguagem pleiadiana, que apesar dela nunca ter ouvido antes, ela sabe que ela conhece aquele idioma desde sempre. Então, isso fala muito desse lugar do preenchimento, né? Que foi também uma primeira sensação que eu tive quando eu recebi pela primeira vez essa sessão, que era isso, é esse preenchimento desse vazio do não pertencimento que a gente tem. Porque, na verdade, a gente tá humano aqui, né? A gente tá humano nessa realidade de terceira dimensão, onde tudo é muito denso, onde tudo é matéria. Na verdade, a gente está encarnado nesse corpo físico justamente para que a gente possa vivenciar essa experiência humana. Mas nós somos seres muito além disso, né? Nós temos aí um ser supremo, um ser infinito, que está muito além desse corpo físico. Né? O corpo Sabe físico... quando a gente falava no Axis que você é um ser infinito, né? Você é um ser infinito, então tem esse espaço assim do ser infinito. Eu tinha essa percepção, mas eu não conseguia viver isso. Acho que essa sensação não era nas entranhas, era consciência, né? Tava aqui na cabeça. Não, eu sou um ser infinito, então eu posso fazer escolhas diferentes, é só eu escolher diferente. E a partir do momento que a Tamiana começou a fazer parte da minha vida, é uma percepção de ser um ser infinito. E aí, algumas... Vai vindo consciência, né? De balde, assim, né? Vão despejando de balde na tua cabeça, não é fichinha. É o balde inteiro na tua cabeça. Tá aí a consciência que tu queria. Vem o download inteiro e às vezes leva 1, 2 dias, às vezes, para conseguir processar aquilo tudo que tu recebeu. Porque às vezes é meio não tem nem palavras para tu conseguir botar o que tu acessou. A gente não tem as palavras na nossa linguagem para conseguir transmitir o que a gente acessou. E uma das coisas que me veio muito clara é que as pessoas têm tanto medo das suas sombras, né? Eu tinha medo das minhas sombras. Quando eu olhava que eu era capaz de fazer determinadas coisas, que eu era capaz de ter determinados sentimentos,
Nossa, aquilo me deixava assim, como assim? Mas eu estou indo num processo de autoconhecimento, né? Que eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, e é isso está aqui dentro de mim ainda. E com a Tamiana me veio a consciência de que luz e sombra fazem parte do mesmo, da mesma coisa. Então, se a sombra ela é muito intensa, se ela é muito grande, é porque existe uma luz muito forte projetada em cima dela, e tu está focando na sombra ao invés da luz. Porque uma sombra só pode ser muito forte, muito intensa, se ela tiver uma luz muito forte, muito intensa em cima dela. Exatamente. Essa é a Um consciência foco muito alto em cima. desse Então, momento. e aí tu escolhe o que tu vai focar. Ah, eu sou capaz, eu tenho energia da morte? Tenho. Eu sou capaz de desejar coisas ruins? Sou. Eu escolho isso? Não. Então tá tudo certo. Porque agora eu foco na luz que está definindo a sombra. É É muito um outro lindo, né? espaço. E é muito louco isso, né? Porque assim, eu acabei de fazer o SOP e que foi incrível. E o Dan trouxe muito dessa consciência, exatamente o que você está dizendo, né? De que é hora da gente integrar a nossa sombra, né? Porque a gente passa uma vida inteira querendo separar a nossa sombra, porque a gente aprendeu aqui nos conceitos dessa realidade que a gente tem que ser legal, que a gente, né, tem que ser uma pessoa positiva, que a gente não pode ter inveja, que a gente não pode ter raiva, que a gente não pode ter ódio. E o que a gente faz quando a gente tem esses sentimentos que fazem parte da nossa persona? Porque nós estamos encarnados aqui nessa realidade, então nós somos humanos nessa realidade, por mais que a gente esteja expandindo a nossa consciência. Então a gente tende a fazer o quê? Separar, camuflar a nossa sombra. Vai lá, maqueia a nossa sombra. Né? A gente não tem esse momento de integração. Então, hoje o que eu acho lindo dessas ferramentas todas e da percepção dessa energia que já está disponível no planeta é justamente isso que você acabou de falar. O quanto a gente realmente está disposto a reconhecer a nossa sombra, abraçar a nossa sombra e a partir dessa consciência integrada, porque quando eu abraço a minha sombra, eu paro de negar ela. Eu paro de dizer que ela não existe, eu paro de fazer de conta que ela não está aqui. Né? Porque se eu faço E isso, acabam as quando... mentiras. Sim, E porque acabam as aí mentiras, porque a em gente algum mente pra gente o momento, tempo inteiro. e em algum momento ela vai se manifestar. E se eu não estou integrada com ela, eu vou ficar na justificativa e na negação. E eu não vou crescer com isso. Então eu integro a minha sombra e aí sim eu uso a minha energia de matar derretendo essa sombra. Então é essa consciência que é muito linda e que eu percebo que hoje vem como consciência incrível, né, no Axis, que não é uma modalidade espiritual. O Axis não é uma modalidade espiritual, o Axis é uma modalidade energética, né? E que tem ferramentas absolutamente incríveis e potentes, né? Eu acho que a grande Muito. possibilidade é justamente isso, né? Que a gente tem uma forma muito pragmática de usar essas ferramentas de uma maneira muito prática e O todo legal mundo do Axis percebe que a eu mudança. percebo é E que tu Tamiana, não precisa acreditar em nada, tá tudo certo, tu vai você abrir espaço e igual, você faz, né? é lindo. E isso é uma modalidade energética, né? Que é comum e está aí liberada para todas as pessoas. Tamiana já traz uma conotação, já traz uma consciência espiritual, né? Tamiana, como você fala, né? Nossa, esse meu senso de não pertencimento. De onde vem esse senso de não pertencimento? Porque, de fato, a gente não é humano. A gente está humano. Porque, de alguma forma, a gente escolheu vir como humano para passar por essa transição planetária que a gente está vivendo, que é como eu entendo agora. A gente acabou de passar pelo portal 1111, né? Eu fiz uma ação, um evento lindo e que foi incrível de perceber o quanto as pessoas já estão despertando para essa energia, né? Agora, no dia 11, entrou uma energia dinâmica, Nova, direta do muito Sol forte. central, direta do Sol central da Terra, que permite que a gente realmente acesse quem nós somos de verdade, o nosso ser E muitas supremo. pessoas, Kátia, acho que é legal de trazer a consciência, tem muitas pessoas que talvez não estivessem tão preparadas energeticamente numa vibração tão alta como essa frequência que está chegando, e ela continua, né? Porque é um portal, foi aberto agora, mas ele continua esse influxo ainda por vários dias. Tem pessoas sentindo fisicamente no corpo desconforto. Então, assim, ó, meu marido está com febre desde quarta-feira. E a gente não sabe do que é. A gente já fez exame de Covid, tudo deu negativo, mas ele está com febre. O corpo está reagindo de alguma maneira. Então, eu estou dele a oferecer processos corporais. Por quê? Porque ele já estava numa vibração mais elevada, ele tem vindo junto comigo, ele pega por osmose as coisas comigo, e ele teve uma situação de baixa energia. Nós tivemos, na verdade, uma baixa energética
uma situação que aconteceu com a nossa filha, uma coisa, filho sempre toca, né? A gente acaba, por mais que ele esteja consciente, tu acaba indo junto, vai lá na piscininha de cocô que o filho entrou. Só que eu, na hora que eu entrei na segunda, na terça, ok, deu, já estou saindo de fora, já estou olhando em perspectiva. E comecei a trabalhar as ferramentas. E ele, como pai, ficou muito, muito, muito chateado com o que tinha acontecido. Na quarta-feira ele ficou doente. Ele está até hoje com febre, assim, não tem nada, um pouco de tosse, não tem nada, assim, não, nada específico, mas o corpo está produzindo. Então, é assim que o exército me forte. Tem muita gente percebendo isso. Eu percebi várias pessoas me falando que estão com dor de cabeça, estão com enjoo, mal-estar, porque não estão vibrando nessa. São ressonâncias diferentes, né? Então, uma coisa é tu tá ressoando lá mais perto, é mais fácil chegar nessa energia. Outra coisa é tu tá numa ressonância mais baixa, e aí faz uma resistência maior para tu chegar nessa outra energia. E aí causa um desconforto no corpo. Eu tive muito desconforto esses dias, né? Na verdade, quando a ação que eu criei do portal 1111 foi justamente em função de estar com muita sombra, assim. Eu percebia em mim um peso enorme no corpo, eu percebia uma irritabilidade. Eu fiquei muito mal, né? No dia 10. E aí eu tive, inclusive, um embate com uma pessoa que hoje, né, cuida da minha imagem, que está trabalhando comigo nos movimentos aqui das redes sociais, porque eu sou das antigas, né? Eu sou da publicidade da época que a gente fazia pestap, da época que a gente fazia layout em estúdio, não tinha computador, né? Você deve pego essa fase também. Então, assim, Peguei, a tecnologia ainda eu trabalhava na área da mídia. Eu trabalhava na área da mídia. Tá, a tecnologia ainda traz aí algum desafio para mim. E eu fui super ríspida com ela, fui super grosseira com ela, e chegou um momento que ela falou, ô, o que é isso? E aí, quando ela pontuou, eu falei, peraí, deixa eu receber disso, né? Porque a nossa tendência é sempre colocar ali uma barreira. E eu comecei a receber daquilo que ela estava me falando, e aí eu comecei a perguntar, do que eu já posso estar consciente com isso, que vai criar mais? Do que eu já posso estar consciente com isso? E aquele desconforto, aquela dor de cabeça, aquele peso. E aí, Cris, foi imediato. Eu fiquei aí umas 3 ou 4 horas fazendo essa pergunta, né? Porque a pergunta vem e a gente entra nessa possibilidade mesmo, com presença. E aí veio, amanhã é 11/11. E eu falei, cara, amanhã tá vindo um portal. E é aquilo que você falou aqui já. A sombra só aparece quando a gente acende a luz. Aí eu comecei a estudar o que era o portal 1111, do que é essa energia. Aí eu comecei a entender que é realmente uma energia do Sol Central que está entrando na Terra. Né? E por que 11/11? Porque em 11/11, em 1918, foi assinado na Alemanha o Tratado de Paz depois da Primeira Guerra Mundial. Olha a energia que tem isso. Né? E olha realmente a possibilidade que isso traz. E não só em relação a esse tratado, em relação a esse acordo de paz, mas sim do momento de transição planetária que a gente está vivendo. A gente teve 8 meses. A energia foi ancorada nesse dia lá, né? A energia que nesse dia lá foi ancorada. Então, ela cria um vórtice que se espalha por todo o resto. Sim. Né? Já que linha do tempo não existe, como a gente, né? Tempo linear é uma construção mental nossa, desculpa. E isso eu tenho visto, porque, né, como eu te falei, tem dias que eu percebo que passou uma semana, tem dias que parece que passou 2 dias e já passou um mês. Então, como o tempo linear é uma construção da nossa mente para entender o que a gente faz aqui, está reverberando, foi feito lá, está reverberando nesse dia aqui, é certo, entendeu? Então, imagina, olha a potência disso. E aí é mais louco é perceber assim, né? Porque aí vem uma consciência muito forte de que o mundo teve 8 meses para a Terra se regenerar. E a Terra já está num processo de regeneração super acelerado. E nesses 8 meses, as pessoas, né, que estavam focadas em fora, na vida fora, nas questões fora, no dinheiro, no trabalhar, no ter que trazer sustento, tiveram que se reorganizar olhando para elas mesmas. E por que é tão potente esse momento agora e tão fundamental que as pessoas acessem essa consciência? Porque quanto mais pessoas estiverem vibrando junto nessa mesma frequência, mais possibilidade a Terra vai ter de se regenerar com mais velocidade ainda. É muito doido. Outro dia tinha um gavião na Avenida Paulista, sabe? No semáforo. Então são coisas assim que você fala, uau, tem um movimento diferente na Terra hoje, né? Esse movimento é real, né? Hoje tem golfinho no Canal de Veneza. Uau, como é que isso é possível, né? Então assim, a gente tem realmente muitos códigos aí,
né, de que a Terra já está nesse processo de regeneração e hoje o ser, né, humano que somos já está mais consciente da sua capacidade de ser além desse só limite humano, né, desse corpo humano. A gente é muito maior do que isso e a gente pode já muito mais do que isso. E quanto mais juntos nós estivermos nesse movimento, mais rápido a gente vai conseguir trazer essa mudança para esse planeta, né? Eu ouvi uma frase que eu acho que é tenho quase certeza que é da Christine Day, eu acompanho muito o site dela, né? Que ela é embaixatriz dos pleiadianos na Terra, né? Então ela é uma pleiadiana encarnada e ela traz muitas informações diretas dos pleiadianos também, assim como o Juan. E aí ela trouxe uma frase que eu achei incrível, que ela disse assim: nós somos seres infinitos, brincando de estar aqui. A gente não pode experimentar as sombras em outro lugar. A gente não pode experimentar o negativo em outro espaço, né? Então, a gente estando da onde a gente vem, da nossa origem, a gente não pode ter essas experiências. Como é que a gente vai saber o que é medo? Como é que a gente vai saber o que é frustração? Como é que a gente vai saber o que é angústia se não for aqui, né? Então, quando a gente veio para cá, a gente escolheu estar aqui. Primeiro que a gente escolheu estar aqui nesse momento, né? Porque a gente tem consciência da potência que a gente tem de ajudar a alavancar esse momento, senão a gente não estaria aqui agora. Quem não quer estar aqui está indo embora, né? Ó, tem uma pandemia aí fora acontecendo. Quem não está escolhendo estar aqui, está indo embora. E quem escolheu estar aqui, escolheu estar aqui por ter consciência da potência que tem de ajudar a mudar esse movimento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, como um ser infinito que vibra lá em cima, que está numa vibração lá em cima, vai ter essas experiências de sombra. Por isso que é tão importante acolher a sombra. Porque a gente escolheu estar aqui para viver a sombra, poder integrar isso no que a gente tem de experiência espiritual. Porque num outro patamar a gente não pode fazer essa experiência. E é aquela coisa, né, de chegar nesse lugar de que está tudo certo, tudo perfeito do jeito que está. Né? Então, hoje, para mim, vem essa consciência assim, do quanto nós somos trabalhadores da luz, ponto. Né? Não importa qual é a ferramenta que você traz, não importa qual é a modalidade energética que você atua. O importante é que nós somos, sim, ferramentas, nós somos hoje uma ferramenta, né, para trazer a luz para esse planeta, para trazer a luz para a Terra, para fazer com que as pessoas possam cada vez mais despertar em si mesmas, né? E hoje eu me reconheço mesmo como uma árdua trabalhadora da luz. E não com o peso disso, mas com toda a possibilidade, né, de poder compartilhar com as pessoas tudo que já é possível. Porque a minha vida foi transformada, assim, desde o dia em que eu recebi a minha primeira sessão de barras. Né? Ali começou uma mudança dinâmica. E à medida em que eu fui escolhendo mais classes, e fui escolhendo mais musculatura, e me tornei maestro. Quando eu me tornei maestro, o mundo vibracional se apresentou para mim. E eu percebi que eu podia, através da minha consciência e da minha presença, mudar as moléculas. Né? E aí sim que eu comecei a me abrir também para o que mais vibracional existe no planeta, que já está aí disponível para que a gente possa acessar com total facilidade. E aí foi quando entrou a Tamiana, né? E aí eu pude fazer a experiência na prática, né? Com essa tecnologia que são os quartos, a geometria sagrada, e poder receber desses códigos de luz toda a possibilidade de fazer a reprogramação do nosso DNA, porque é isso que essas ferramentas permitem, né? Que a gente reprograme fácil, o nosso DNA. É tão leve quando a gente usa todos esses códigos, todos os quartos, principalmente. Eu sou apaixonada pelos meus cristais, todos eles. Os quartos que a gente trabalha é como se eles tivessem vida, né? Eu tenho essa percepção. É como se tivesse uma consciência ali dentro também. Porque, tipo, agora meu marido estava com essa situação física, o que eu fiz, né? Um quarto em cada cantinho da cama e ele deitadinho no meio ali, passava dor, baixava febre. Aí tá, eu tirava, deixava ele descansar o corpo um pouco, daí começava a subir a febre. Aí eu com os quartos de novo, botava os quartos nos 4 cantinhos, fazia os símbolos que a gente tem de cura. Então, tá disponível, entendeu? Tá disponível para todo mundo. E uma outra ferramenta que eu acessei, que é a radiação Atlântica, a gente trabalha com o cristal mestre daí, que é o grandão, né? E uma das consciências que a gente tem dentro dessa outra ferramenta é que
lá na outra era de luz que nós tivemos, porque nós estamos entrando numa era de luz agora, né? São 2156 anos que nós vamos estar no influxo total da luz. Então, imagina daqui a 5 anos o que vai ser a nossa realidade. Nós vamos estar com telepatia, realidade virtual, nós vamos estar conversando com um holograma, pode contar que é por aí, no máximo em 10 anos as coisas estão assim. Que os cristais, na verdade, lá na Atlântida, eles eram como se fossem os computadores, eles eram a tecnologia de trazer a consciência como enciclopédias. Então, eles são enciclopédias vivas, né? Sim. A gente não sabe ainda como acessar isso que está ali dentro deles, mas eles são. Sim, e eu Então, vou te daqui dizer a pouco... mais. Você sabe que o computador, do que é a tela do computador? De silício. Silício é o componente que tem em todos os quartos. O Vale do Silício que é? O Vale do Silício hoje, né? Ele é o polo tecnológico do mundo, né? E o silício é o quê? Um componente presente nos quartos. Então tá tudo aí, gente. A resposta tá aí o tempo inteiro. É que você traz uma E coisa é também, incrível. que eu quero E a falar gente... aqui, que muitas vezes as pessoas ainda estão nesse lugar de não receber do desconhecido. Então, quando a gente fala, né, de uma técnica, vou chamar de técnica, né, que é muito maior do que isso, mas enfim, de uma modalidade, né, que você acessa uma consciência pleiadiana, algumas pessoas ainda criam pontos de vista. Nossa, mas o que é? Pleiadiana é o quê? É extraterrestre? Mas você está me falando que agora eu tenho que acessar o que vem de alienígena? E aí já cria uma Você é barreira. bandida, você é tirada do corpo. Quando na verdade não é nada Vão disso. invadir o meu corpo. Pois é, e não é nada disso, é só uma consciência que está numa oitava superior e que a gente já pode receber porque está aqui disponível para a gente acessar. Então, quanto mais a gente ainda está erguendo barreiras para não receber o que já está disponível aí, porque não é o nosso território conhecido, porque não é a nossa zona de conforto, né? E muito Então, doido, Tati. Quando eu ouvi a primeira vez sobre os pleiadianos, né, no curso, quando tu falou, deixa eu contar agora, que ninguém sabe disso, mas eu vou contar. Eu cheguei no curso e eu ergui barreiras, né, porque até então eu tinha ouvido Tamiana, tá, consciência pleiadiana, não, mas os pleiadianos estão aqui. Opa, como assim estão aqui? Não estou vendo ninguém, não estou percebendo ninguém, porque eu realmente não percebi. E eu deitei para receber a primeira sessão nas trocas que a gente faz, e eu fiquei durante 1 hora, Kate, né, quase 1 hora, 40 minutos ali, percebendo todos os movimentos que a pessoa que estava trocando comigo estava fazendo com os cristais, e eu, tá, mas eu não vou ver nada de olho fechado, eu não vou ver nada, eu não vou escutar nada. Não é possível. Eu vim de Porto Alegre para Pelotas e não vou escutar nada. Não é possível. O que eu estou fazendo aqui? Ó, o racional, né? Lá, mente trabalhando ali. O que eu estou fazendo aqui? Quando chegou no último quarto, chegou no quarto que a gente trabalha o coronário, né? Quando ela botou no último quarto, eu cheguei a dar um pulo no chão, assim, quando a gente estava na esteira, porque a impressão que eu tive é que me jogaram um punhado de glitter nos olhos, assim. Eu cheguei a fazer assim, me assustei, eu estava de olho fechado. E aí, esse glitter foi formando cada um dos símbolos que a gente trabalha na Tamiana, assim, foram se juntando e formando os símbolos na minha frente. Eu, nossa, desatei a chorar, assim, escorria as lágrimas. Cara, eles estão me mostrando que, você apesar começou de a ver toda os a minha códigos. Eu mente lembro que você falou racional, dos códigos. Eu lembro que você falou dos códigos. tipo, eles estão me mostrando que além toda a minha mente racional de querer estar entendendo o que está acontecendo, eles não precisam me mostrar nada. Eles estão fazendo o trabalho, tá tudo bem. Eles só me mostraram no finalzinho, tipo assim, ó, nós estamos aqui, porque eu não tinha como criar aquilo na minha cabeça. Da onde que eu ia imaginar uma situação de alguém jogando glitter no meu rosto, né, brilho, e os códigos se formando. Então, ali eu tive total consciência de que é uma consciência que interage com a gente, que é uma consciência que é uma energia inteligente, uma energia amorosa, que não tem muito saco para mimimi. Eu percebo isso hoje, assim, eles são muito pragmáticos, né? Ó, tá fim, a gente vai lá, resolve, vai vir para o corpo, vai sair do corpo, tá tudo certo. Ai, porque coitada de mim, tá? Não, 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 esse não vale, não funciona. Eles não têm muita paciência, assim, porque eles estão num outro espaço, né? Quer ajuda, quer amparo, estou aqui disponível para te amparar. Não quer, tá? Então vamos lá para outra pessoa que queira. Mais ou Exatamente, é menos assim. aquela coisa. Escolha, esteja presente para receber. Se não, beijo, tchau, gente. Porque é isso mesmo, né? O quanto realmente. Porque tem situações que a gente, como a gente estava até falando outro dia, né, Cris? As pessoas vêm e não estão dispostas a receber. E aí querem que você as cure. E não é esse o processo, porque é a gente. Está tudo dentro de nós. Né? Nós somos um universo. Hoje já existe uma consciência de multiverso, né? Que são todos os universos integrados a partir desse universo maior que são os multiversos.
Então, assim, isso tudo está dentro da gente. O quanto a gente realmente está comprometido a acessar, né? Não tem mais espaço para ficar colocando na conta do outro a tua projeção expectativa. Não tem mais espaço de querer que o outro te cure, que o outro E te tem muita salve. gente ainda nesse espaço, né, Kati? Vem por curiosidade, vem porque quer, quero saber o que que é, quero saber se eu vou ver os alienígenas, quero saber, né? Tem muita gente que vem nesse espaço ainda, percebe, porque o meu slogan é lapidando sua essência, né? E esse slogan veio para mim, é Cris Fornec, lapidando sua essência. Esse slogan veio para mim em função da Tamiana, porque os cristais são lapidados, né? Os diamantes são lapidados. E aí uma das coisas que eu achei, e aí assim que eu criei esse post, aquelas coincidências que não são coincidências, né? Caiu na minha mão um outro post que dizia assim: todo mundo quer ser um diamante, mas ninguém quer ser lapidado. Poucos querem ser lapidados. Porque não é um processo olhar para si, olhar para sua sombra, acolher sua sombra e perceber a sua potência em cima disso, nem sempre é confortável. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que sair do espaço de coitada de mim, eu sou vítima. Nossa, pobre de mim, olha o que eles fizeram comigo. Ninguém fez nada, a gente que criou tudo. Então, olhar para o que a gente criou tudo, olhar que o outro não existe, que o outro é um reflexo do que eu preciso curar em mim. Então, tudo que eu enxergo de errado no outro, olha com cuidado. Tudo que eu enxergo desconfortável no outro, para e dá uma olhada mais com uma lupinha ali. O que que tem para ti ali? Porque o outro sempre é um espelho, não existe o outro, né? A gente tem um processo que é nosso. O outro sempre é um espelho. A gente vai chegar num momento, eu tenho a percepção, de que nós também vamos ser uma consciência coletiva. Então, a gente vai trabalhar pelo reino de nós, que é essa consciência coletiva, mas o processo sempre sou eu. Sim. Sempre sou eu. Então, mesmo quando eu trabalho pela consciência coletiva, é para que eu acesse o eu, né? O que eu posso, até onde eu posso, o que eu preciso olhar, o que eu não estou olhando. E às vezes as pessoas não estão nesse espaço, né, Kátia? Elas vêm por. Eu tô coitada, querem contar historinha, coitada de mim, olha, minha família me tratou mal, me fizeram isso, me fizeram aquilo, agora eu sou essa pobre coitada porque eu não tive. Gente, ninguém faz nada com a gente cria tudo. Então, olhar por que eu estou olhando para isso? Por que isso está sendo criado na minha vida? Criei situações de abuso recentemente na minha vida, opa, criei a primeira vez, fiquei chateada porque a pessoa estava tentando abusar. Criei a segunda vez, opa, só um pouquinho, não é os outros, sou eu. Onde é que o abuso está acontecendo? O que eu estou Eu estou criando manifestando do abuso que ele está me encontrando, né? Porque eu acho que isso é uma consciência eu estou muito criando legal. abuso, eu estou criando abuso com alguém, eu estou fazendo abuso com alguém. E aí tu começa a olhar. E aí eu me dei conta que eu estava fazendo abuso comigo. Então, como eu estava fazendo abuso comigo em determinadas situações, eu estava atraindo para o meu campo pessoas que também achavam que podiam fazer abuso comigo. Tá tudo certo. A partir do momento que tu olha para isso e reconhece, ok, não quero mais isso, né? Desprograma. Desvincula tudo, desprograma isso do meu campo, eu escolho outra coisa. Mas é estar disponível para olhar quando isso chega, né? E vai chegar, sempre chega. Chega por um filho que fez abuso, chega por um pai que tenta te controlar, chega por um chefe que é mal-humorado e tenta te tratar do jeito que tu não deveria. Sempre chega. Só que nunca é sobre o outro, sempre é sobre a gente. É muito legal. Cris, linda, muito bacana. A gente está aqui, né, a 7 minutos da gente terminar a nossa live. Podia ficar assim, umas 2 horas. De novo, eu não ia precisar ter linear. Papo para pegar, para abrir um vinho e estar aqui juntos, tomando vinho, conversando e trazendo mais possibilidade. Mas a cada 15 dias esse espaço vai estar aqui, né? Então nada impede que você volte num outro momento para a gente falar de outras coisas aí. Disponível. Super gratidão pela sua contribuição e que a gente possa cada vez mais estar levando isso, né? Tá levando luz para as pessoas acessarem. Aqui, só dando uma olhadinha nos comentários para a gente fechar, a Cida está dizendo que ela assistiu ontem uma live, né? Um vídeo meu, acho que foi com a Raquel, falando sobre a casa, sobre as entidades da casa e aquilo que a gente pode trazer. E ela perguntou para a casa, né? Ela fez a pergunta que foi uma sugestão que eu dei. Contando, na verdade, que eu fiz isso e que também deu certo e foi isso que aconteceu com ela. Obrigada, Cida, pela sua partilha aqui, que a gente possa cada vez mais, né, levar essa possibilidade, né, mostrar para as pessoas que elas podem, né, porque eu acho que esse espaço aqui é justamente para isso, para que as pessoas assim, entendam que elas podem e que já está tudo acessível para que elas possam mudar. Mudar não é um problema.
tu pode fazer a escolha de mudar, tu pode fazer a escolha de integrar, é o que for mais leve para ti. Então, nós duas fizemos esse processo, né? No primeiro momento, a gente integrou as duas coisas de mundos completamente diferentes, ok, era uma escolha que a gente estava fazendo. Eu não queria largar no meu espaço, eu não queria largar o que, né, o que eu tinha, porque eu tinha um apego, e hoje eu enxergo como apego, de uma empresa que eu criei, de um processo que eu tinha, era uma entidade, eu tinha um carinho por aquilo, então eu não queria largar. E aí, quando eu disse, ok, eu abro mão, tá, eu solto, e aí veio todo o resto, que foi muito mais grandioso, então tá tudo certo. Que legal. Obrigada, Cris. A gente se encontra por Beijo, aí adorei nessa o papo. jornada linda, né? E, pessoal, Com certeza. obrigada por vocês que estão aqui, obrigada pelo tempo de vocês, né? Por estarem aqui compartilhando esse espaço pra gente. Então, gostou? Aperta no aviãozinho aqui, compartilha. Permite que outras pessoas acessem, se você achar que esse conteúdo cria. E estejam aqui acompanhando. Cris, quer dar o teu Instagram também para as pessoas te seguirem? Cris Fornec, com CK no final. Eu posso escrever aqui, deixa eu escrever. Cris Fornec. Isso. @ E Cris aí, Fornec. se as pessoas quiserem te encontrar, elas têm como te achar também. Tá bom, meus amores? Então, beijo enorme para vocês e até o próximo episódio da Energia que Funciona. Beijo. Amei. Amém. Amei.